Olá, eu quero trabalhar com vocês na aula de hoje a lei de tortura, a lei 9.455 de 97. Mas antes de explicar essa lei, artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, inciso por inciso, veja a introdução que eu preparei. Quando alguém quer trabalhar tortura, tem que lembrar que foi após a Segunda Grande Guerra que nasce o movimento de repúdio à tortura, movimento mundial de repúdio à tortura, culminando com a aprovação de várias convenções e tratados contra a tortura. Convenções e tratados, alguns ratificados pelo Brasil. Porém, o Brasil, somente na Constituição de 88, é que consagrou como direito fundamental do cidadão não ser submetido à tortura. O artigo 5º, inciso 3 da nossa Bíblia Política anuncia: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Esse dispositivo constitucional abriu a porta para a criminalização da tortura. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi o primeiro diploma a definir o crime de tortura, mas era uma tortura que tinha como vítima somente crianças e adolescentes. Na época, tortura contra maiores de 18 anos era encarada como crime comum, lesão corporal, ameaça, homicídio ou o que o valha. Não tinha um crime específico quando a vítima era maior de 18 anos. O crime de tortura, o crime específico de tortura, era somente para vítimas, crianças e adolescentes. A Lei 8.072/90 equiparou a tortura a crimes hediondos. Prevê para a tortura as mesmas consequências de um crime hediondo, mas foi somente em 97, com a Lei 9.455, que o Brasil define tortura, inclusive revogando o artigo 233 do ECA. Tortura no Brasil, não importa se a vítima é criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, a tortura no Brasil vai sofrer os rigores da Lei 9.455 de 97, combinada com a Lei dos Crimes Hediondos. Eu não posso esquecer da Lei 12.847 de 2013, que institui o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Bom, temos aqui uma introdução muito interessante para você no dia da prova. Você faz toda uma digressão, não apenas normativa, mas também histórica. A nossa lei de tortura, a Lei 9.455 de 97, destoa dos tratados internacionais sobre o mesmo assunto em 2 pontos. Primeiro ponto: no Brasil, o crime de tortura é comum. Não é necessariamente praticado por agente do Estado. Quando você vai nos documentos internacionais de direitos humanos de repúdio à tortura, vai perceber que esse documento internacional está se referindo a agentes do Estado praticando este comportamento cruel, desumano e degradante. Agentes do Estado. No Brasil, a lei de tortura, ela não mira somente agentes do Estado, mas qualquer pessoa que pratique os comportamentos descritos do tipo. No Brasil, o crime de tortura é comum, não é próprio no sentido de exigir no polo ativo necessariamente o agente do Estado. O segundo ponto é que no Brasil o crime de tortura é prescritível. É prescritível. Esses 2 pontos você confirma a seguir, ó. Então eu vou provar para vocês o primeiro ponto através de uma decisão do STJ. O STJ reconhece que no Brasil o crime de tortura, diferentemente do direito internacional, não é cometido somente por agente estatal. Particular
pode praticar o crime. Não só o particular no exercício da função pública. O nosso legislador, ao tratar do tema na lei 9.455/97, foi além da concepção estabelecida nos instrumentos internacionais, na medida em que, ao menos no artigo 1º, inciso 1, ampliou o conceito de tortura para além da violência perpetrada por servidor público ou por particular que lhe faça às vezes, dando ao tipo um tratamento de crime comum. Então, com isso, eu confirmo o primeiro ponto que eu destaquei. Rogério, e o segundo ponto? Você diz que a tortura no Brasil é crime prescritível? Sim. Basta ler a nossa Constituição, que no artigo 5º, incisos 42 e 44, anuncia as hipóteses de imprescritibilidade. E nelas eu não encontro tortura. Então, tortura no Brasil prescreve, e o Supremo já decidiu isso. O Supremo já decidiu que o Constituinte, numa opção legítima, não reconheceu imprescritibilidade na tortura. Então, tortura, por mais grave que seja, no nosso direito interno, prescreve. Tem vozes em sentido contrário? Tem. Mas essas vozes representam uma minoria. Tá bom? Pessoal, então agora eu quero começar a analisar a lei de tortura. Como eu disse, artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, inciso por inciso. Eu começo, como não poderia ser diferente, pelo artigo 1º. O artigo 1º da lei diz: constitui crime de tortura 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, em razão de discriminação racial ou religiosa. A pena é de 2 a 8 anos, lembrando que o crime é equiparado a hediondo. Pô, Rogério, um artigo extenso, né, com 3 incisos, na verdade com 1 inciso e 3 letras. Artigo 1º, inciso 1, 3 letras, letras A, B e C. Exatamente. Vamos começar o estudo desse artigo 1º, inciso 1. Depois eu vou aprofundando cada uma das letras. O artigo 1º, inciso 1, tem como sujeito ativo qualquer pessoa. O crime é comum. Eu já li para vocês uma jurisprudência do STJ nesse sentido. Aliás, eu de propósito coloquei aqui uma animação, uma fotografia, para mostrar uma mulher, ou seja, alguém que não está representando o Estado, não é agente estatal e nem está fazendo as vezes de um agente estatal, cometendo tortura. É um crime comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa. O tipo não exige qualidade ou condição especial do agente. O STJ já reconheceu isso. Estão lembrados da jurisprudência que nós lemos? Está aqui, ó. O STJ já reconheceu que o artigo 1º, inciso 1, amplia o conceito de tortura para além da violência perpetrada por servidor público ou por particular que lhe faça às vezes. Por isso, insisto, o crime é comum. E o sujeito passivo? Também crime comum. Também crime comum. O crime, então, é bicomum. É bicomum. É comum no sujeito ativo, comum no sujeito passivo. Tá ok? Joia? Então vamos lá. Qual é a conduta punida no artigo 1º, inciso 1? O artigo 1º, inciso 1, pune o constrangimento, um constrangimento com violência ou grave ameaça, com provocação de sofrimento físico ou mental. Provocação de sofrimento físico ou mental. Então tá aqui, ó. A tortura do artigo 1º, inciso 1,
pressupõe constrangimento, um constrangimento com violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, causando na vítima sofrimento físico ou mental. O agente age com dolo. É um dolo mais fim especial. E os fins especiais estão exatamente nas letras A, B e C. O agente constrange com violência ou grave ameaça, provocando na vítima sofrimento físico ou mental, para obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, ou em razão de discriminação racial ou religiosa. Então, o crime é punido a título de dolo, acrescido de fim especial, e nas letras A, B e C eu tenho os fins que movimentam o agente. Vamos analisar cada uma dessas letras. Aliás, cada uma dessas letras tem um rótulo dado pela doutrina. É um tipo especial de tortura. Na letra A, quando o agente age com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, eu tenho a chamada tortura-prova. Tortura-prova. Rogério, me dá um exemplo? Tá aqui, ó. O credor tortura o devedor para que o devedor confesse uma dívida. Eu fiz de propósito. Eu coloquei um exemplo de um particular torturando alguém. Porque quando eu penso na tortura à prova, a tendência é imaginar um agente do Estado torturando alguém para confessar um crime. Mas se você fica só com esse exemplo, você corre o risco de esquecer que o crime é comum. Não precisa ser praticado necessariamente por agente do Estado. Um particular pode praticar tortura à prova. É o exemplo que eu estou dando. Um credor tortura o devedor para que este confesse uma dívida. Rogério, e quando é que o crime se consuma? O torturador precisa conseguir a informação, a declaração ou a confissão visada? Não. Vejam, o crime se consuma com a provocação do sofrimento físico ou mental. Dispensa a obtenção da informação, declaração ou confissão da vítima. Repito, dispensa a obtenção da informação, declaração ou confissão da vítima. Se obtiver, mero exaurimento. Mero exaurimento. Pô, entendi, Rogério, mas depois que você começou a explicar essa tortura à prova, Rogério, eu lembrei de um crime na lei de abuso de autoridade e agora eu não estou entendendo a diferença da tortura à prova para o crime de abuso de autoridade. Realmente, a lei de abuso de autoridade, ela choca com a lei de tortura. O legislador colocou a lei de tortura e a lei de abuso de autoridade em choque em alguns pontos. Eis aqui um dos pontos. A lei de abuso de autoridade pune com 1 a 4 anos, uma pena bem menor, e o crime não é equiparado a hediondo, constranger preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Rogério, e agora? Um agente estatal, porque a lei de abuso de autoridade exige o sujeito ativo agente do Estado, ainda que no sentido amplo do seu artigo 2º, agente estatal que constrange um preso a confessar um crime, vai responder por abuso de autoridade, pena de 1 a 4 anos, ou vai responder por tortura, pena de 2 a 8? Rogério, o agente do Estado tortura um preso para confessar um crime. Vai responder por abuso de autoridade, pena de 1 a 4 anos, ou por lei de tortura, pena de 2 a 8? Pô, Rogério, eu tô achando que é abuso de autoridade. Ah, é? Então você acha que se é um particular torturando o outro, credor torturando o devedor para confessar uma dívida, é tortura. 2 a 8 anos. Agora, se é um agente do Estado torturando um preso para confessar um crime,
É abuso de autoridade, pena de 1 a 4 anos. Você não acha isso desproporcional? Você não acha que está faltando razoabilidade nesse raciocínio? Rogério, eu estou achando, e como é que eu resolvo esse conflito? Fácil, ó, é fácil. O agente estatal constrangendo um preso a confessar um crime pode ser abuso de autoridade, como pode ser lei de tortura, nós vamos ter que analisar o caso concreto. Se o constrangimento causa sofrimento físico ou mental, ou seja, um sofrimento mais intenso, eu tenho tortura. Se eu não tenho esse sofrimento físico ou mental, aí é a lei de abuso de autoridade. Então, a lei de abuso de autoridade, neste cenário de um agente estatal constrangendo um preso a confessar uma dívida, a lei de abuso de autoridade fica como soldado de reserva. Soldado de reserva. Tá bom? Vamos para a letra B. Vamos para a letra B do artigo 1º, inciso 1. O artigo 1º, inciso 1, letra B, traz a tortura-crime. Rogério, o que vem a ser a tortura-crime? Está aqui, ó. O agente constrange a vítima, tortura a vítima, para ver a vítima torturada praticando um crime. Provocar na vítima uma ação ou omissão de natureza criminosa. João tortura Antônio para que este ceife a vida de José. João torturou Antônio para que Antônio mate José. Eu tenho uma tortura-crime. A tortura praticada por João contra Antônio foi para ver Antônio provocando uma ação ou omissão de natureza criminosa. A tortura-crime. Rogério, e quando é que este crime se consuma? Precisa que Antônio mate José? Não. O crime se consuma com a provocação do sofrimento. E Antônio dispensa Antônio efetivamente provocar a ação ou omissão de natureza criminosa. João torturou Antônio para que este mate José, o crime de tortura já está consumado, independentemente de Antônio matar José. Rogério, mas espera um pouquinho. E se ocorrer a conduta criminosa por parte do torturado? E se Antônio, no nosso exemplo, efetivamente mata José? Vamos lá, vamos lá. Com relação a Antônio, vamos começar com Antônio, torturado que matou José. Antônio vai alegar o quê? Inexigibilidade de conduta diversa. Artigo 22, primeira parte do Código Penal. Ele agiu sob coação irresistível, inexigibilidade de conduta diversa. O fato que ele praticou é típico. O fato que ele praticou é típico. O fato que ele praticou é ilícito. Porém, não é culpável por ser dele inexigível conduta diversa. Então, eu já resolvi o problema de Antônio. Vamos pensar agora em João, o torturador. Bom, o torturador vai responder pelo artigo 1º, inciso 1, letra B da lei de tortura. Mais homicídio na condição de autor mediato. Mais homicídio na condição de autor mediato. E os crimes em concurso material. E os crimes em concurso material. Tá joia? Rogério, vamos imaginar que João constrange Antônio para que este provoque uma ação ou omissão que não corresponda a crime, mas corresponda a contravenção penal. Existe tortura? Constranger com violência alguém para praticar jogo do bicho, contravenção penal.
pode caracterizar a tortura que nós estamos estudando? Prevalece que não. Prevalece que não. Para configurar a tortura, tem que ser ação ou omissão de natureza criminosa, tem que corresponder a crime. Tem que corresponder a crime. Tá joia? Pessoal, a letra C, artigo 1º, inciso 1, letra C, traz a tortura, preconceito ou discriminação. O agente tortura a vítima em razão de discriminação racial ou religiosa. Eu vou estudar com vocês esta figura, a última figura do inciso 1 do artigo 1º, no próximo bloco.